Fala, galera concurseira do Brasil! Professor Renato Vieira na área, estamos de volta aqui no canal do YouTube com mais uma Terças com Prof. É isso mesmo, galera! Como eu sempre falo, o desejo de vocês é uma ordem. E aí na enquete no Instagram, o assunto escolhido foi, gira na tela, acumulação remunerada de cargos públicos na Constituição Federal. Ou seja, a gente vai tratar ali das possibilidades de acúmulo de cargo público, e nós vamos ver que pode ser no máximo 2. Então vamos ver o acúmulo dos 2 cargos públicos, segundo os critérios, segundo os casos que a própria Constituição traz para a gente. Logicamente, galera, que a gente vai um pouquinho além. Eu vou falar de algumas jurisprudências. É sempre bom antes de dissertar esses pontos, porque vira e mexe, cai em prova, e você vai ver que eu trouxe uma questão que trata desses assuntos. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos que vamos manobrar. Mas antes disso, antes de tudo, se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal aqui, ativa o sininho para você receber notificações sempre quando tiver vídeo novo, vai chegar para você, beleza? E ao final do vídeo, se você gostar, dá aquela curtida, aquela manobrada, vamos que vamos, simbora. Então tá aí, pessoal. Acumulação remunerada de cargo público, as disposições da Constituição. Vem! Olha só, galera, vou aparecer aqui na lateral. Olha aqui na lateral. Olha só, galera, a gente vai tratar, logicamente, dos casos constitucionais, mas eu vou fazer aquele mapa mental, né, aquele quadrinho bacana. Aqui vai ser uma aula sobre o que há de mais importante nessa parte de acumulação de cargos públicos. Pessoal, vem para cá. Vamos fazer aqui o esqueminha e depois eu volto à leitura lá do dispositivo da Constituição. Primeira coisa, galera, vamos falar, deixa eu botar aqui em cima, da acumulação de cargos. E aí, galera, nesse primeiro ponto, eu vou falar de uma forma geralzona, tá? Ou seja, isso aqui vale para qualquer, eu disse, qualquer situação que você venha a acumular cargos públicos, tá? Então, qualquer situação que nós vamos ver agora, esses pontos, essas características valerão. Então, vamos para cá. Primeira característica que vai valer para qualquer tipo de acumulação de cargo público. Galera, para qualquer tipo de acumulação, a regra é clara. A regra é que é vedada. Olha que interessante. Regra é vedada a acumulação. E isso aqui, pessoal, mata muita questão de prova. Parece que não, mas as provas vêm batendo nessa tecla, na regra e exceção. E eu sempre falo para todos os meus alunos, galera, a regra é o que vale a princípio. Depois você vai analisar as exceções. Então, a princípio, para começo de conversa, você não pode acumular cargo público. Beleza? Então, a regra é clara. Você não pode acumular cargo público, nem emprego público na repartição, ou melhor, no serviço público como um todo. Você não pode acumular nem cargo, nem emprego público na administração pública. Essa é a regra. Logicamente que os casos de acumulação são as exceções. Mas vira e mexe há questões que trabalham a regra, de modo que você vai analisar, caso a questão seja múltipla escolha, né? Você vai analisar e você vai ver que nenhuma alternativa traz uma possibilidade de acúmulo. E aí você vai ver de novo e tem lá a opção. A regra é que não haja acúmulo de cargo público. Conseguiu ver, galera? Então, é muito bom a gente saber que a regra é não pode acumular. Agora, a gente vai tratar das exceções que podem surgir. Beleza? Então, isso aqui vale para qualquer acumulação. Outra situação que vale também para qualquer acumulação, galera. Vamos trazer aqui. O limite remuneratório. E, pessoal, esse limite remuneratório
é o que está lá expresso no artigo 37, inciso 11 da nossa Constituição Federal. É isso aí que você está pensando, é isso aí, ó. Aqui estamos diante do teto remuneratório. Então, galera, qualquer acumulação que venha a acontecer tem que respeitar o limite para fins remuneratórios. E vocês sabem aí, melhor do que ninguém, que o limite máximo, o teto máximo do serviço público é o que ganha o ministro do Supremo Tribunal Federal. Ninguém na administração pública poderá ganhar mais que o ministro do Supremo Tribunal Federal. Estamos entendidos, galera? Então, para fins de acumulação, primeiro, é vedado, essa é a regra. E qual é a outra característica para qualquer acúmulo que venha a acontecer excepcionalmente? Todos têm que respeitar o limite remuneratório. Agora vamos à primeira jurisprudência que vale para qualquer cargo. Galera, vem para cá, ó. Que vem exatamente desse teto remuneratório. Deixa eu só melhorar aqui, eu botei teto remuneração, né? Para ficar com mais sentido. Ó, primeira jurisprudência, ó, remuneratório. Professor, qual é a primeira jurisprudência? O que o STF fala sobre isso? Que, galera, veja bem. O que nós temos que entender é que a acumulação remunerada de cargo público, ela só acontece em relação a 2 cargos. Em outras palavras, você só pode acumular até 2 cargos. Não há que se falar em acumular 3, 4 ou mais cargos. Beleza? Só que tem uma pergunta, professor. Você falou que existe um teto remuneratório. Mas aí tem uma dúvida. Porque se eu tenho 2 cargos, esse limite ele vai ser considerado olhando para os cargos isoladamente ou considerando a sua soma? Professor, não entendi. Vou dar um exemplo prático. Suponhamos que eu sou professor e ganho 10 mil. E aí eu sou técnico, deixa eu ver aqui um cargo aqui, técnico de enfermagem, ganho 5 mil. Como é que eu vou considerar, para fins de limite, tudo que eu ganho? Ou eu vou analisar cargo a cargo, ó, no cargo de professor, eu não passo o limite. Esquece, professor. No cargo de técnico de enfermagem, eu não passo o limite, então tá tranquilo. Então, teoricamente, suponhando aí que o ministro do Supremo ganha aí, em média, 40 mil, vamos botar assim, no cargo de professor eu posso ganhar R$ 39.999,99. E também no cargo de técnico, R$ 39.990,99. Quer dizer, analisando cargo a cargo, esse não passa, tá tranquilo. Porque eu não levo em consideração a soma. Essa é a letra A. Ou é a letra B que é a certa. Eu pego o que eu ganho como professor, pego como ganho, quanto eu ganho como técnico, somo, e aí essa soma não pode ultrapassar o teto. O STF se pronunciou. E, galera, o gabarito dessa questão é a letra alfa, galera. Então, para fins de limite de teto remuneratório, a gente analisa cargo a cargo. A gente não analisa a soma das remunerações. Olha que interessante. Vem para cá, galera. Então, aqui, ó, para fins de teto remuneratório, vamos botar aqui. Para fins de limite remuneratório, considera-se a análise isolada de cada cargo. Em outras palavras, se a sua prova falar, para fins de teto remuneratório, em casos de acumulação de cargo, leva-se em consideração o somatório das remunerações?
leva em consideração a análise isolada de cada cargo. Olha que interessante. Então, pessoal, vamos completar aqui, ó. Portanto, não se considerará ou não será. Melhor não será, né? Fica mais. Não será considerado o somatório. Olha que interessante. Pessoal, entendimento do STF, hein? A análise para fins de teto remuneratório será feita isoladamente com relação a cada cargo. Bacana, aqui já divide muita gente vai achar que é o somatório, que eu confesso é o mais lógico, mas aqui a gente trabalha com entendimentos, tá? E a lógica aqui para você é essa, cargo a cargo. Professor, por quê? Porque, galera, veja bem, se você pegar aí um ministro do STF, por exemplo, suponhamos que fosse levado em consideração a somatória das remunerações. Você concorda que o teto, que é do próprio ministro, não serviria para ele, seria inviável para ele. Por quê? Porque ele não poderia acumular com nenhum outro cargo. Percebe? Então, quer dizer, se o teto é meu, eu não posso ganhar R$1 a mais, que eu já vou extrapolar o teto. Pô. Então, isso aí seria tratar os iguais de maneira desigual, consegue ver? Pô, professor, mas ministro não é igual. Mas espera aí, é cargo público como qualquer outro. E a Constituição fala acumulação remunerada de cargos públicos. Se o teto é meu e for considerado somatório, eu não vou poder ter nenhum cargo. Ou seja, eu não vou conseguir usufruir de um direito constitucional. Conseguem ver, galera? Então, por essa ideia, por essa lógica, sim, é considerado cargo a cargo, para que o próprio ministro do Supremo, que é o próprio teto geral remuneratório, também possa acumular, também possa usufruir de um direito previsto no artigo 37, inciso 16 da Constituição. Belezinha? Cheque? Show de bola. Então tá aí, galera. Interessante, né? Uma outra característica, prof, comum a qualquer situação que envolva acúmulo de cargo. Já falei, né? O acúmulo será com relação a 2 cargos. Não há que se falar de acúmulo de 3, de 4 cargos, de 5 cargos, não. Acúmulo no máximo de 2 cargos. E o outro ponto para a gente fechar aqui com chave de ouro. Galera, para ver qualquer tipo de acúmulo, condição para qualquer acúmulo que você venha a ter, é preciso que haja existência de compatibilidade de horários. Compatibilidade de horários. Em outras palavras, galera, para você poder acumular cargo público, seja em qual hipótese for, você tem que provar que existe compatibilidade de horários. Ou seja, que não há o risco de você ter 2 cargos e esses 2 cargos, né, o exercício da função desses 2 cargos, cair no mesmo horário. Isso é não ter compatibilidade. Ter compatibilidade é você exercer os cargos em horários diferentes, desde que um não influencie o funcionamento do outro. Então, por exemplo, eu sou técnico de enfermagem no Hospital Geral de Bom Sucesso. Aí eu tenho lá minha carga horária, tá? Vou realizar meu serviço de tal a tal. E aí na minha folga eu vou para outro hospital. Veja bem, na folga
Então, teoricamente, há compatibilidade, porque eu não vou estar trabalhando. Ou um eu pego de manhã e o outro à noite, enfim. Tem que haver ali a possibilidade de você exercer as duas funções em horários distintos. Porque se as duas funções caem no mesmo horário, não são compatíveis, você não vai poder acumular. Então, eu já vi prova falando assim, ó. A condição sine qua non, o que é sine qua non? Condição necessária, indispensável para a acumulação remunerada de cargo público, seja ele qual for, é a compatibilidade de horários? Sim, tem que haver compatibilidade. Se não houver compatibilidade, não há acumulação. Estamos entendidos, galera? Só um detalhe aqui, que inclusive é até uma jurisprudência, mas a gente consegue perceber pela própria Constituição, tá? Então, vou colocar aqui, ó. Existe um informativo, e esse informativo, pessoal, é de número 937, tá? Do STF, logicamente. E o que diz esse informativo, prof? Diz que não importa se uma legislação fale sobre carga horária. Isso acontece muito na área da saúde, né? E também na área do magistério. Ah, professor 40 horas, professor 20 horas. Galera, o informativo diz que o acúmulo de cargo independe, não leva em consideração essa questão de carga horária. Leve em consideração a compatibilidade de horários. Conseguiu ver? Então, por exemplo, se uma lei vem e fala assim, olha só, o máximo de horas que você pode ter trabalhado no município é 50 horas. E aí eu trabalho em cargo no mesmo município de 30 horas e o outro de 30. Se somar dá 60, né? Aí ultrapassa aquele limite que a lei estabelece como horas, né, totais dentro do município. Não importa, galera. O STF já se pronunciou e falou, não importa se as horas que você exerce excede aquela demarcada em legislação, desde que entre esses cargos haja compatibilidade de horários e você consiga, logicamente, exercer o tempo total de cada cargo. Beleza? Então vamos lá. Vamos colocar aqui então. Então o informativo diz que a carga horária máxima de trabalho definida em lei. Vamos botar aqui, ó, só para essa carga horária de trabalho definida em lei não impede o acúmulo. Então, pessoal, completa aí, tá? Então, vamos repetir aqui para você escrever também com as suas próprias palavras, que é importante, né? Você ter aí sua escrita, seu mapa mental, sua própria doutrina, não é isso? Então, olha para cá, galera. O fato de você exercer dois cargos cujo, né, o somatório ali de horas exceda, suponhamos que dentro do mesmo município, exceda o limite máximo que a lei traz para horas naquele município, isso não caracteriza óbice. O que é óbice? Proibição. Não proíbe o fato de você acumular os cargos. Então, você pode exercer os dois cargos, lógico, desde que haja compatibilidade e desde que você consiga cumprir a carga horária máxima estipulada para cada cargo. Por mais que a soma dessas cargas horárias ultrapassem aquele limite de carga horária que você pode exercer dentro daquele município. Entendimento do STF, informativo 937 do STF. Essa decisão foi em abril de 2019. Né? Recente, mais ou menos, né? Estamos em 2024 aí, então, razoavelmente recente. Então, tá aí para vocês, galera. Situações que você vai encontrar em qualquer possibilidade de acúmulo. Beleza? Vamos às situações? Vamos lá. Primeira situação e mais clássica, galera. Artigo 37
inciso 16 da Constituição. Olha que ele fala, ó, é vedada a acumulação remunerada de cargo público, então ele já começa com a regra. A gente já viu, é proibido. Mas ele traz exceção. Exceto, salvo, exceto. Com qual condição? Quando houver compatibilidade de horários, e observado em qualquer caso no inciso, né, o disposto no inciso 11. Em outras palavras, quais são as características que toda acumulação tem que ter? Primeiro, que ela é vedada em regra. Você não pode acumular em regra. Segundo, tem que haver compatibilidade de horários entre as funções exercidas. E terceiro, tem que respeitar o limite do teto remuneratório, que nós já sabemos como vai ser feito essa limitação, né? Considerando os cargos isoladamente. Se você cumpriu todos esses requisitos, você pode acumular? Pode, segundo a Constituição. Quais são os casos? 2 cargos de professor. Cuidado, um cargo de professor com outro técnico ou científico. Lembra que você só pode acumular no máximo 2 cargos. Se fosse técnico e científico, seriam 3. Cuidado com isso. Ou é um cargo de professor com técnico, ou cargo de professor com cargo científico. Professor, o que é cargo técnico e científico? O que é cargo técnico? O que é cargo científico? Cargo técnico é aquele que exige que você, para entrar naquele cargo, tenha um nível médio técnico. Então, por exemplo, técnico em edificações, e ali tem lá as condições. As condições são ter um nível médio técnico em edificação. Isso é cargo técnico. Cargo científico é aquele que exige que você tenha nível superior para tomar posse no cargo. Beleza? Então, são os cargos de administrador, contador, enfim, médico. Todos esses cargos são cargos científicos. E há de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde. Cuidado! Antes era só profissionais na condição de médico. Hoje são profissionais na área da saúde. Então tá vendo que é bem amplo. Aqui entra enfermeiro, o próprio médico, fisioterapeuta, fono, nutricionista, psicólogo, assistente social. Tudo isso entra na profissionais, né, na expressão profissionais de saúde, logicamente com profissões regulamentadas. Atenção, galera! Quando você lê a matéria e o próprio dispositivo aqui da Constituição, nós temos a falsa impressão de que a acumulação só é para servidor público, porque vocês aprendem no direito administrativo que quem tem cargo público é servidor público. E aí, pessoal, de fato, o inciso 16 dá a entender isso. Mas aí o inciso 17 vem como se fosse uma retificação, falando, ai meu Deus, espera aí, não. Eu não quero deixar aqui, né, alguma dúvida que a acumulação ela vale tanto para um servidor quanto para o empregado público. Ou seja, essa regra de vedação e possibilidade de acumulação, se houver compatibilidade de horários e respeitar o limite, essa regra vale para toda a administração pública. Então, olha aqui, galera. Inciso 17. A proibição de acumular estende-se a empregos, funções e abrange autarquias, fundações, empresa pública, sociedade de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas direta ou indiretamente pelo poder público. Ou seja, todas as estruturas pertencentes à administração. Então, o que acontece aqui, galera? Muitas questões vêm falando para a gente assim, o acúmulo de cargo público só vale, é restringível ao servidor público. Ou vou falar assim, as regras para a acumulação, as regras constitucionais para a acumulação de cargo público não é extensível aos empregados, não é extensível às sociedades de economia mista. Errado, pessoal. Vale para toda a administração. Então, qualquer questão que venha excluindo os empregados públicos, ou seja, aqueles que fizeram concurso para as empresas públicas, fundação pública, direito público e para as sociedades de economia mista, está errado, porque vale para toda a administração pública. Estamos entendidos? Beleza. Então essa, pessoal, é a disposição mais tradicional que cai em prova. É a principal, né? O 37, inciso 16.
Só que nós temos que falar algumas formas de acumulação complementares. Formas que não estão aqui no 16, né? No 37 e 16 da Constituição. Beleza? Vamos a elas. Pessoal, essa é uma forma complementar. Sim, existe a possibilidade de você acumular o seu cargo com o cargo de vereador. Embora cargo de vereador seja um cargo eletivo e não efetivo, galera, não deixa de ser uma função pública. Concorda comigo? Então, você pode acumular as suas atividades como servidor público efetivo com o cargo de vereador. Então, sim, é considerado um acúmulo de cargo. E qual é o pressuposto? Olha lá. Havendo compatibilidade de horários, perceberá a vantagem de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. O que significa a expressão sem prejuízo? Quer dizer que ele continua recebendo também a remuneração ali, o subsídio referente ao cargo eletivo. Em outras palavras, ele acumula as funções. Então, a outra possibilidade de acumular a função está lá no artigo 38, inciso 3 da Constituição Federal, que fala quando você tem cargo efetivo e existe compatibilidade de horários e você é eleito para vereador. Se não houver compatibilidade, logicamente, vale as regras lá que a Constituição traz. O que eu quero trazer para vocês é o que diz respeito à acumulação. Estamos entendidos? Porque se você estudou essa parte, você sabe o que acontece caso não haja compatibilidade de horários entre o cargo efetivo e o cargo de vereador, né? Mas se houver, há a possibilidade de acúmulo. Olha aí, ó, acúmulos complementares. Vamos lá, outro. Agora vamos para os militares. Professor, militar pode acumular cargo? Sim, galera. O artigo 42, que trata dos militares dos estados, DF e territórios, para ser mais específico, galera, aqui eu estou me referindo à Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militares. Então, esses são os militares dos estados, DF e territórios. Lá no parágrafo 3º do artigo 42, ele fala exatamente isso pra gente, galera. Ó, se liga. Aplica-se aos militares dos estados, Distrito Federal e dos territórios o disposto no artigo 37, inciso 16, com prevalência da atividade militar. Lógico, a atividade militar prevalecerá sobre a atividade civil. Mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso aqui é a própria Constituição, ela estende aqueles casos que a gente acabou de ver no 37 e 16 para os policiais militares e os bombeiros militares. Olha que interessante. Quem trouxe isso para a gente, galera, deixa eu só colocar aqui, porque isso aqui não estava na Constituição Federal. Isso aqui entrou por força da Emenda Constitucional número 101 de 2019. Emenda constitucional é um instrumento legislativo que serve para alterar o texto da Constituição. Só você ver o nome, é emenda. Belezinha? E aí a Emenda 101 de 2019 trouxe esse dispositivo para o artigo 42, estendendo as possibilidades de acumulação para os policiais militares e para os bombeiros militares. Beleza? Show! Professor, e os militares das Forças Armadas? Leia-se Marinha, Exército e Aeronáutica. Para eles, galera, quem diz isso pra gente é o artigo 142, parágrafo 3º, inciso 8. Ó, aplica-se aos militares o disposto no artigo 7º, que traz lá os direitos trabalhistas, né? Aí fala aqui, o que importa pra gente é aqui, ó. E no 37, inciso 11, que é o teto remuneratório, inciso 13, 14, 15, e o que mais importa pra gente? Artigo 37, inciso 16, somente a linha C. E, pessoal, a linha C, ela trata da acumulação referente ao profissional na área da saúde. Olha que interessante. Então, olha só.
Para os militares dos estados, DF e territórios, leia-se PM e bombeiro, galera, tudo que está lá no 16 vale para esses militares, ok? Muito cuidado com isso em prova, principalmente se sua prova for para Forças Armadas ou a segurança pública. Olha para cá. Agora, quando eu estou me referindo ao militar das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, galera, nesse caso, não vale tudo que está no 16. A única parte que vai ser extensiva ao militar para fins de acumulação de cargo é o 37.16, a linha C, que fala da possibilidade de acumulação, quem tem cargo ou emprego privativo, de profissional na área da saúde. Muito cuidado com isso, porque a sua prova costuma inverter. Vai falar que para as Forças Armadas é extensível tudo que está no artigo 37, inciso 16 da Constituição. Tá errado, pessoal? Não vale. Estamos entendidos? Show de bola, só alegria, tranquilidade. Então tá aí pra gente, muito cuidado com esse detalhe. Show? Então essas são as outras duas formas complementares de acumulação de cargo. Sempre levando em consideração compatibilidade de horários, né? Respeito ao teto, ó, ele fala aqui do 37.11. Beleza? Show de bola. Simbora, galera. Outra forma regulamentar, outra forma complementar. Regulamentar porque isso também traz em regulamento, mas outra forma para corrigir aqui ficar melhor. Constitucional. Sim, galera. O artigo 95 da Constituição Federal traz, dentre outras providências, algumas vedações. Para ser mais específico, o parágrafo único do artigo 95. Quem estuda a parte do direito constitucional sabe que a parte do Poder Judiciário começa lá no artigo 92 da Constituição. No 95, parágrafo único, ele fala assim, ó. Aos juízes é vedado, ou seja, é proibido. E aí, galera, no inciso primeiro ele já fala, exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função. Aí tu fala, pô, professor, tu não pode exercer, tu não pode acumular, porque tu esquece aqui da parte final. Salvo uma de magistério. O que ele quer dizer com isso? Que você poderia acumular, se você for juiz, um cargo de professor. Pessoal, magistério é diferente de magistrado, não confunda, tá? Magistério é professor. Magistrado é juiz, tá? Então, essa exceção deixa claro para a gente que poderia haver acumulação de juiz com magistério, ou seja, com professor. Beleza? Olha que interessante. Respeitadas todas as peculiaridades que a gente viu. Compatibilidade de horários, respeito ao teto remuneratório, tudo aquilo que a gente viu, beleza? E o artigo 128, que trata dos membros do Ministério Público, e quando eu falo membros, galera, eu estou me referindo a promotor ou procurador. Esses são os membros do MP, tá? Não é a equipe de apoio, tá? Não é ali o que, né, a lei orgânica, né? A lei orgânica do Ministério fala, não é equipe de apoio. Não são os técnicos nem os analistas, tá? Não é técnico, nem analista, não é oficial do MP, não são esses. Esses são servidores públicos e o nível cobrado é nível superior e nível médio, tá? Quando a gente fala de promotor e procurador, são os membros, é a cúpula do MP, beleza? Show de bola? São aqueles que são equiparados em algumas situações aos juízes. Como, por exemplo, eles possuem as mesmas garantias, eles possuem vedações em comum, como essa vedação aqui que a gente acabou de ver. Ó, o membro do Ministério Público, ele poderá acumular, ó, de novo, salvo uma de magistério. Então, pode ver que a proibição é a mesma e a exceção também é a mesma. Então, aqui, galera, a gente pode cravar que, assim como o juiz,
o membro do MP poderá acumular o cargo com magistério, sempre lembrando que magistério é professor. Olha que interessante. Então, pessoal, essas são as formas complementares de acúmulo de cargo público. Vimos todas que estão na Constituição Federal. Interessante, né? Vamos colocar em prática? Vem que vem? Então, de olho na tela e vambora. Questão número 1, ó, questão bacana, né? Questão bacana é questão que parece uma dissertação. Então, vem que vem, ó. Em 2019, Adriano tomou posse em um cargo de advogado. Pô, se é advogado, é um cargo científico, né, galera? Exige nível superior. Beleza. Do município XY. A função exercida tem carga horária de 20 horas semanais, de segunda a sexta, de 8 às 12 horas, com remuneração mensal de 30 mil. Tá bom, né? Dá para comprar uma bala. Em 2022, publicou-se a Lei Municipal 00001 de 2022, estabelecendo que a carga horária semanal dos servidores municipais não poderia ultrapassar 40 horas semanais. Lembrando que ele já tem 30 aqui, né? Em 2023, após ser aprovado em concurso público de provas e títulos, Adriano tomou posse em cargo de professor. Professor com advogado pode? Pode, pô. Cargo de professor com cargo científico. Beleza. Do município XY, cuja carga horária é de 30 horas. E aí, se você for aquele aluno, né, que não prestou atenção no que a gente falou, né, que está fazendo a questão pela primeira vez, você fala, professor, moleza, 30 horas com 20 horas dá 50, sendo que a lei fala que não pode ultrapassar 40. Tem alguma coisa errada aqui. E ele pergunta exatamente isso, considerando o fato narrado, assinale a alternativa correta, a afirmativa correta. E aí você precisa lembrar do informativo 937 do STF, que diz que não importa se uma legislação dê um limite de horas de trabalho semanais, não importa, dentro daquele âmbito, dentro do âmbito do município. O que importa é se o servidor ou empregado ele consegue realizar as funções em sua totalidade, ou seja, consegue realizar as funções com totalidade de carga horária de cargo a cargo e que haja compatibilidade entre esses cargos. Então, olha a pegadinha aí, Então, galera, essa questão é a aplicação do informativo 937 do STF. Então, vamos lá. A letra A fala: a soma da remuneração dos cargos exercidos do cargo, ou melhor, exercidos por Adriano, não poderá ultrapassar o teto. Lembra que a gente falou? Aqui é outro entendimento do STF. Não é o somatório, é analisado cargo a cargo. Então, de qualquer forma, estaria errado. Aí ele fala aqui: Adriano poderá optar pelo exercício de um outro cargo público por sua jornada de trabalho nos termos da lei. Não poderá exceder 40 horas? Não, galera. Isso aqui você marcaria se você não soubesse esse informativo, porque seria mais lógico. Ele vai escolher um ou outro porque a soma supera as 40 horas. Mas agora que você está safo, você sabe que a B também está errada. A letra C fala assim: a lei, ao limitar a jornada de trabalho semanal no âmbito municipal a 40 horas, é inconstitucional, pois a Constituição Federal impõe restrição à jornada máxima. Galera, a Constituição não fala de jornada máxima coisa nenhuma. Ela sequer menciona alguma carga horária. Nem mínima nem máxima, ela nem fala carga horária. Ela só fala de compatibilidade de horários. Acabamos de ver. Sim ou não? E com isso, o nosso gabarito é a letra D de delta. É perfeitamente possível que Adriano exerça os cargos públicos remunerados de advogado e professor no município XY, ainda que sua jornada de trabalho ultrapasse as 40 horas semanais, desde que haja, lembra que eu falei que é a condição comum, desde que haja compatibilidade de horários para exercício das funções. Perfeito. Informativo 937 do STF. Olha que interessante essa questão. Vem, galera, essa aqui também é interessantíssima. Questão 2. Maia e Gael
se formaram juntos na Faculdade de Direito e estudavam para concurso público na mesma biblioteca. Ela foi aprovada no certame de técnico judiciário, Tribunal Regional da Primeira Região, enquanto ele passou para advogado de determinada sociedade de economia mista federal. Beleza. Considerando que eles estão conversando sobre a possibilidade de acumulação de cargo em empregos públicos, à luz das disposições constitucionais, tu não quer saber de acordo com a Constituição, a conclusão correta alcançada por ambos é no sentido de que, vamos analisar de baixo para cima? Olha só, somente Gael poderia acumular seu emprego com outro emprego público de advogado? Galera, olha só, a Constituição diz que um cargo científico, que é o cargo de advogado, só poderia ser acumulado com o cargo de professor. Então a letra E está errada, ele não pode acumular com outro de advogado. D. Apenas Maia poderia acumular seu cargo com outro cargo público de advogado? Não. Somente eu posso acumular um cargo de professor com um cargo científico. Cuidado com isso. Ah, professor, mas o cargo de técnico judiciário hoje, ele é de nível superior. Mesmo que fosse, galera, você não pode acumular 2 cargos científicos. A não ser que esse cargo seja um cargo de professor. Porque todo cargo de professor que exige a nível superior não deixa de ser um cargo científico, né? Mas a Constituição é clara, ele fala assim, ó, professor com cargo científico. E a questão deixa bem ali nítido pra gente que o cargo da Maia é de técnico judiciário. E esse cargo, ele não vai ser acumulado, a não ser, levando em consideração que hoje é nível superior, com outro cargo de professor, não com um advogado, tá? Então, de qualquer maneira, estaria errado. A letra C fala assim, ambos poderiam acumular com outro cargo. Não, não podem acumular. Nenhum deles pode acumular seu cargo ou emprego, qualquer outro cargo ou emprego de advogado na administração pública. Tanto Maia quanto Gael podem acumular seus cargos com quaisquer outros cargos? Não. Professor, então peraí. O gabarito é a letra B? Mas professor, no caso do Gael que é advogado, ele não poderia acumular com o cargo de professor? E aí, galera, vem aquilo que eu bati na tecla nessa aula. Qual é a regra master da Constituição? Não pode haver, é vedada a acumulação remunerada de cargo público. Professor, mas quando é que eu vou saber que ele quer cobrar a regra ou a exceção? Analisando exatamente como eu fiz. Você está vendo que todas as outras opções estão totalmente erradas? Não tem como haver aquelas acumulações porque a Constituição não traz. Se ele pede de acordo com a Constituição, a única opção que efetivamente a Constituição traz é que, em regra, é vedada a acumulação de cargo público. Então, assim que deve ser a sua análise, galera. Com isso, o nosso gabarito de fato é a letra B, porque aqui é a regra. Nenhum deles pode acumular seu cargo ou emprego com qualquer outro cargo ou emprego de advogado na administração pública. Não pode, essa é a regra, não pode. Nem outro cargo, nem advogado, porque essa é a regra. Viu como a gente deve se portar? Olha a questão cobrando a regra. Questão de 2024 essa, inclusive, tá, galera? Muito cuidado com isso. Assim que deve ser a sua análise, tá? Então, simbora. Questão 3, ó. A Constituição Federal, ó, veda a acumulação remunerada de cargos, empregos ou funções na administração pública. Sim, essa é a regra. Estendendo-se essa proibição às autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedade de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas direta ou indiretamente pelo poder público. Entretanto, a própria Constituição Federal excepciona a vedação desde que haja compatibilidade de horários. Sobre o assunto é incorreto afirmar. Então ele vai trazer uma exceção que a Constituição não contempla. Vamos lá. A Constituição contempla 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas? Sim. Está lá no 37.16, a linha C. 2 cargos de professor? 37.16, a linha A. Um cargo de professor com outro científico? 37.16B. Letra bravo. Um cargo de juiz com outro professor?
Artigo 95, parágrafo único, inciso 1º. Agora, um cargo de promotor de justiça com outro técnico ou científico, pessoal, promotor de justiça é membro do MP. E nós vimos que, tal como o juiz, o membro do MP só poderá acumular com professor. Está lá no artigo 128, sim ou não? Parágrafo 3º, né? Então, galera, de fato, a única errada aqui é a letra alfa. Olha que interessante, galera. Ele trouxe a única errada como um caso não comum, né? É um caso que está lá na parte do Ministério Público. Ele trouxe aqueles triviais e trouxe esse aí para você ficar ligado que cai sim todas as formas de acumulação que algumas vezes não estão no 16, já acabou de ver aqui. O 16 traz a regra geral, mas outros artigos podem pincelar outros cargos, outras formas, né, de acúmulo de cargo. Belezinha? Dito isso, galera, deixa eu voltar aqui para vocês a apresentação. Terminamos mais uma Terças com o Prof. É isso aí, galera. Estou aí, minhas redes sociais, o YouTube, por onde você está assistindo essa aula, né? Então, pessoal, se você curtiu a aula aqui, ó, dá o joinha aí, compartilha o vídeo, isso ajuda muito aí no crescimento do nosso canal e também ajuda muito na produção de conteúdos para vocês, né, galera? Inscreva-se no canal, ativa o sininho e siga meus bons aqui no Instagram, né? @renatovieira.prof. Estou à disposição de vocês, pode mandar um direct, suas dúvidas, que eu vou esclarecer todas, lógico, se tiver a meu alcance, né? Nós vamos desenrolar tudo isso aí no que você precisar, beleza? Então, pessoal, ficamos por aqui com mais uma Terças com o Prof, com um assunto de extrema importância. Espero ter ajudado. Tamo junto e vamos manobrar. Valeu, galera. Tchau, tchau.